amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar trazendo para vocês alguns pontos muito interessantes. E Abraão, de Gênesis, já está com 99 anos de idade. Enriquecer bastante. Você se recorda que em Gênesis 16, o capítulo é terminado com a menção de que Abraão estava com 86 anos. Que nós vamos chegar aqui em Gênesis 17 e outro, e Abraão, ele já está com 99 Ismael anos já estava com 13 anos de idade. Em Gênesis e nesse 16, momento, o capítulo talvez as condições de Abraão estavam mais debilitadas para poder gerar um filho. Entre um capítulo aquele que seria, segundo a palavra de Deus, o herdeiro Ismael já estava com 13 anos de idade. É nesse momento calamitoso, em que talvez nesse momento aqui, de Abraão, talvez mais tensão de fé para poder gerar Abraão, filho, que Deus lhe aparece para mais uma vez renovar das promessas que Deus lhe fez. É nesse momento de Deus de levar o homem da fé aos de talvez maior tensão de fé de Abraão, que Deus lhe aparece para mais uma vez renovar prediletos do Antigo Testamento. Essa maneira de Deus de levar o homem da fé aos limites para então renovar as promessas é um dos meus temas favoritos do Antigo Testamento e ele fica muito evidente aqui nesse texto do capítulo 17. Observe aqui que quando Deus aparece a Abraão, mais uma vez Deus recorda a Abraão de que na verdade é ele que está fazendo todas as coisas. Deus se apresenta a Abraão dizendo: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, eu sou o Deus que é suficiente. Abraão, eu não preciso de você, mas eu envolvi você nos meus propósitos, então valorize isso. Deus faz então um convite ético a Abraão. Abraão, eu envolvi você nos meus propósitos e os meus propósitos são de graça, mas responda adequadamente à graça que eu demonstrei para você. Ande na minha presença, Abraão, e seja perfeito. A graça, ela tem esses dois aspectos. Num primeiro momento, nós observamos uma graça salvadora e libertadora. Segundo Tito, capítulo 2, verso 11, a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça, ela é recebida por fé, ela é recebida incondicionalmente. Deus decide salvar e pronto. Mas a maneira correta de acolhermos a graça é respondermos a ela com comprometimento, com dedicação. Deus não quer servos dele com coração divididos. Então a graça que salva também é a graça que educa. Então Abraão já tinha uma aliança firmada com Deus. Agora Deus mostra para ele. Isso vai exigir de você uma confiança total, uma entrega absoluta. Então Deus diz para ele: anda na minha presença, Abraão, e seja perfeito. Como que você tem andado na presença de Deus? Deus tem você totalmente no altar ou seu coração está um pouco dividido ainda? Outro ponto interessante é que agora nós vamos observar aqui Abraão caindo por terra diante da palavra de Deus. A gente compara essa atitude de Abraão com a de Adão, não é mesmo? Adão diante da palavra de Deus retruca, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Abraão se prostra. Essa descendência que vai andar pela fé, que vai aceitar o senhorio do Criador, ela se prostra diante da grandeza, da majestade de Deus e ela acolhe os termos da aliança que Deus está firmando com ela. Nós vamos observar no capítulo 17 que agora Deus institui um sinal de aliança na descendência de Abraão, que foi a circuncisão, que nada mais era do que a retirada da pele excedente do prepúcio do homem. Então nós vamos ver que todos aqueles que fariam parte da aliança deveriam passar pelo ritual da circuncisão, diferente do que era observado nos povos pagãos, que também tinham essa prática ligada principalmente à virilidade. Nós vamos ver a circuncisão aplicada nos recém-nascidos, mostrando que o propósito dela maior era mostrar a separação de que a nação que descenderia de Abraão teria pela sua fé em Deus, pela aliança que Deus havia firmado com ela. Então isso é muito importante. A circuncisão não era garantia absoluta da participação na aliança, mas todos aqueles que receberam as bênçãos advindas da aliança deveriam ser circuncidados. Esse conflito da necessidade ou não da circuncisão para participar das promessas de Deus vai ser visto em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, quando nós observamos nas cartas algumas pessoas dizendo que a salvação
só poderia ser recebida se a pessoa se submetesse à circuncisão, algo que foi totalmente combatido por Paulo, que disse que a verdadeira circuncisão é aquela que é operada pelo Espírito Santo no coração do homem. Isso vale a pena você observar também quando estiver lendo esse texto. Nos termos da aliança, Abrão é transformado em Abraão. Então, Abrão, que significa pai exaltado, se transforma em Abraão, pai de muitas nações. Deus está mostrando agora que vai acontecer uma mudança na vida de Abraão, que vai realmente virar de cabeça para baixo tudo aquilo que ele acreditou. Vai mostrar para Abraão que, apesar da debilidade da fé dele, Deus estava firme no seu propósito de cumprir com a sua palavra. Sarai também vai ser transformada em Sara, também ressaltando que essa mulher que era uma princesa por ser a esposa do pai da fé, ela também vai ser mãe de muitas nações. Um ponto interessante aqui no texto é nós vermos também que Abraão retruca no momento aqui a respeito da promessa que Deus lhe fez. Parece uma loucura para Abraão que ele com 99 anos de idade e a sua mulher com 90 possam ainda ter um filho. E ele fala assim para Deus, mas olha que vive Ismael diante de ti. Olha só que coisa, Deus, ele não censura Abraão pela forma como Abraão falou com ele. Eu vejo aqui realmente um Senhor querendo ensinar um servo. Isso é lindo, isso traz para nós muitas aplicações, mas o propósito paixão da palavra não é esse. Mas observa como Deus faz com que Abraão tire os olhos de uma vez por toda da sua tentativa frustrada de cumprir a palavra, que foi através do nascimento de Ismael, e coloca os olhos totalmente na promessa absoluta que ele lhe fez. E Deus lhe diz, você vai ter um filho, é um menino, Abraão, eu sei o que eu estou fazendo. Você vai dar um nome para ele, o nome dele vai ser Isaac, que significa riso, que significa ele rir. E a minha aliança é com Isaac. Mas por causa da sua oração, porque Ismael também é descendência sua, eu também vou abençoá-lo e ele vai ser pai de 12 príncipes. Então veja que interessante como que a história ela é construída. Apesar de Deus prometer para Abraão que abençoaria Ismael, a aliança é firmada com Isaac. Deus, na sua divina provisão, na sua escolha soberana, ele determina que a aliança vai ser firmada com Isaac, com a sua descendência. Esse Deus que faz escolhas soberanas e incondicionais, também fez uma escolha pessoal a meu e a seu respeito, e que nós possamos viver à altura da eleição, à altura da vocação de Deus, procurando seguir o conselho que Deus deu a Abraão, andando na presença dele e sendo perfeitos. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até amanhã no nosso propósito Paixão pela Palavra, Gênesis capítulo 18. Meu nome é Sérgio Fernandes, sou seu irmão em Cristo e eu estou na jornada.